Então, capítulo 7, desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre foi muito simpático e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Então aí, né, gente? O hospital a gente sabe que é cheio de espírito, né? Tanto espírito trabalhando no bem, quanto espíritos aí aguardando, né, determinados inimigos, o desencarne de determinados inimigos. Então o hospital está cheio de espírito. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e às vezes a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos, quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Beleza, né? Pensou? Desencarnou tranquilo, foi bonito, mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor, que muitos obsessores o aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem, certamente, para um umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Este senhor precisa sofrer para aprender. O sofrimento é o remédio de que necessita. Então, gente, já tirando de exemplo essa questão da Dona Isaura, elucidando para ele sobre o desligamento, né? Porque embora eles tivessem orado, né, e desejassem que aquele senhor viesse com eles, aquele segundo senhor, né, o primeiro foi socorrido e foi levado, né, estava ali aguardando familiares e amigos. O outro teve aí, né, um desencarne um pouco mais difícil, né, onde ele foi desligado aí por obsessores que provavelmente são inimigos espirituais que o aguardavam aí para alguma prestação de contas, né? Porque é assim que eles entendem que é e é assim que acontece. E a Dona Isaura fala o seguinte, né? Que embora todos quisessem desligá-lo, né? Ele não estava vibrando, não estava na mesma sintonia que eles. Então era impossível ajudá-lo, né? Então às vezes não, aqui nesse caso, né? O sofrimento para ele é que traria para ele, né? Acenderia na mente dele a luz de que ele estaria no caminho errado. Então a gente tira disso aqui e traz para a vida da gente, né? No seguinte sentido, né? Se eu estou ali tentando ajudar uma pessoa e a pessoa tem uma determinada conduta o tempo todo, né? Não quer mudança, né? A gente precisa deixá-la no cantinho dela, né? Para que a vida mostre para ela como que tudo funciona, né? Só que aí vai acontecer o seguinte, a vida vai vir e vai bater forte, né? A vida, como se diz minha mãe, ela não vai olhar nem onde tá pegando, né? Ela vai bater em qualquer lugar, né? Então a gente tira isso também, um pouco de aprendizado, né? Para nossa vivência terrena, tá bom? Vimos muitas desencarnações. Em hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos deles. Onde íamos, apresentávamos, ao chegar, aos responsáveis do local. Fomos sempre recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de crianças são rápidos. Então, para quem tem dúvida, né? Normalmente
quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está perto e sempre são levadas para um socorro. Então, ou seja, né? As crianças são socorridas? São, né? Vai lá naquela pergunta que eu respondi lá no YouTube, né? Crianças vão para o umbral? Impressionei-me porque crianças sempre me comove, mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Aí a gente entra naquela velha celeuma de sempre, né? Quanto menor em idade, né, mais próximo está do mundo espiritual. Quando eu falo mais próximo está do mundo espiritual, não quer dizer que o mundo espiritual não esteja conosco, não esteja entre nós, não é isso. É questão de mais resquícios do mundo espiritual vem trazendo, então mais fácil. Quanto mais velho, né, a pessoa tende, se a pessoa é uma pessoa materialista, tende a ter mais apego, né? Porque tem muito mais resquício da terra do que uma pessoa de uma idade mínima aí, né? Então vai levando muito mais resquícios também do que uma criança, tá? Depois ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias, há em determinados pontos pequenos postos de socorro e aos mais simples acidentes é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro nas rodovias estão sempre em contato e assim quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. Então olha lá o desligamento, ó. O desligamento nos acidentes às vezes é violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros e logo depois são levados para outros postos de socorro. Então nós vamos ter um olhar mais atento sobre essa frase. O desligamento nos acidentes às vezes é violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente, né? Então, o que é essa questão de violento, né? Por que o desligamento é violento? Porque é de uma vez. O perispírito ele é expulso de uma vez do corpo físico, né? Vamos voltar lá, cadê? O perispírito se desliga instantaneamente, porque isso, gente, é misericórdia de Deus. Embora, né, esse desligamento seja violento, isso é misericórdia. Porque se pode acontecer, de ainda ficar ligado, mas vamos supor que uma pessoa tenha ali o desencarne, né, e ainda tá para desencarnar, e esse desligamento não fosse feito rápido, né? Ele vai desencarnar, vem o momento do acidente, né? E esse desligamento não é feito de imediato, né? A pessoa vai sentir dores terríveis, né? Vai sentir toda, né, a passagem aí de uma forma muito pior, né, do que esse desencarne violento. Então, esse desligamento e esse desencarne violento é porque é de uma vez, né? Eu não sei se vocês aí, né, os mais antigos aí, mais antigos assim, né, igual eu ou os mais velhos também, eu acho que vão lembrar. Ghost, né? Ghost do outro lado da vida. Quando aquele Sam lá toma aquele tiro, né? O corpo físico dele morre, né? E ele sai ali de uma vez, né? E o espírito sai até correndo atrás, né? É tão instantâneo que nem não sente nada. Apesar que morrer não dói, a gente também não sente nada, né?
Mas eles vão naquele impulso como se ainda estivessem vivos. Por isso que a maioria, né, para eles é tão violento, tão brusco e tão repentino, né, que o que eles fazem? Eles voltam para casa, né? Sem até mesmo querer acreditar ou saber. Mentalizam a casa, já se encontram nela, tá? Muitas vezes é feito somente o desligamento sem socorrer o espírito. Então, o que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes esse desligamento é feito e o espírito ainda está sem socorro. Por quê? Porque eles... O que mais é importante numa hora dessa? Desligar para que não se sinta, né? Sinta demais aquela dor, aquilo tudo, né, que o corpo físico está passando, ou de fato socorrer o espírito, né? Então, primeiro eles fazem esse desligamento que é preciso, né, para poder amenizar um pouco nessa questão de dor física, né, de sentir tudo isso, e depois então vai em busca para poder se fazer o socorro. Há desligamentos que demoram pouco tempo, outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. Aqui existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. A gente já sabe, gente, já tem uma passagem, desde lá em Violetas na Janela, quando Patrícia vai ao cemitério, né? E ela relata isso, né? Tem um monte de espíritos ali, que estão ali ainda grudados naquele corpo físico que está ali apodrecendo, né? Então, isso por quê? A maioria que está ali é porque é apegada ao corpo, apegada aos bens materiais que ficaram, é o apego material no geral, né? Então, a maioria deles que estão ali é por isso, né? Então, Patrícia já fez essa passagem lá, em Violetas, vamos ver o que ela vem nos contar aqui agora. Eram muitos que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo, outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos, grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vem, consegue ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios. Mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante nosso trabalho, ficaram nos observando. Chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar. No cemitério, havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos, exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar a metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10, disse Luiz. Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre, não se pode abaixar a vibração com tristezas e piedade sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficasse nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade, sinceridade e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro, porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. Então, a gente também traz daqui, né? Daqui pra gente. Então, aquela pessoa que não quer ajuda, o que a gente faz? Também deixa ela lá no cantinho dela, né? Porque às vezes a gente vai querer ajudar, a gente acaba atrapalhando.
Não adianta, né, a gente jogar uma semente aí onde o solo ainda está infértil. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios há um posto pequeno, para onde os socorristas levam por pouco tempo o socorrido, né? A gente já sabe que por que por pouco tempo, né? O posto de socorro é um lugar transitório, né? Ele vai receber os primeiros socorros. Se o posto de socorro, igual aqui, é dentro de um cemitério, ele vai receber esses primeiros socorros e pode ser mandado por um outro posto de socorro maior, né? Ou então direcionado aí diretamente para uma colônia aí, aonde é de origem, aonde tem afinidade e aonde a vibração está, né? É idêntica a que ele vibra. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. A eles nada podemos fazer. Para mim esse trabalho é delicado e admiro os que fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível, e por isso ficaram muitos ali presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado, porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes. Amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo, falou Luísa com sinceridade. Frederica explicou. Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar a limpeza, limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos, mas devemos ver os irmãos que sofrem e pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Fomos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira sobre o local. É a famosa egrégora, né? Que tem também na nossa casa, viu? Dependendo da nossa vibração, fica uma egrégora bonita ou feia, né? Cinzenta ou não. Vimos alguns em que apenas velam o corpo com o espírito já desligado, ausente. Mas em alguns velórios o espírito está ali, confuso. Em outros, dormiam junto ao corpo. O que atrapalha nesses lugares é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. A gente sabe que é difícil, né, gente? As pessoas ficam lá nos velórios, né? Mas o que é essa choradeira que eles falam aqui? É o choro de desespero. É aquele choro sem cessar, né? Às vezes a gente vai em determinados velórios, né? As pessoas não estão nem chorando, estão gritando, né? De tamanho desespero. Mas isso é por quê? Porque não tem entendimento, né? As pessoas muitas das vezes acham que chegou, morreu o corpo físico, acabou, né? Pronto, não existe mais nada, né? Ou então vão entrar no sono eterno aí, né? Como muita gente fala, né? Mas o que atrapalha é isso, né?
Quando um ente da gente morre, desencarna, o que a gente precisa fazer? Eu converso sempre, né? Eu já disse aqui para vocês, né? O tempo inteiro eu vou conversando, o tempo inteiro eu vou tentando instruir, o tempo inteiro eu vou falando, né? Mostrando, tentando mostrar dentro daquilo que a gente sabe, já estudou, tentando mostrar, tentando iluminar um pouquinho o caminho ali. Esse iluminar é entendimento, né? Para que ele possa, apesar de todo aquele baque, né, começar a então a cair a ficha, se ir restabelecendo, né, e sabendo aí quais são as possibilidades de onde pode estar, né? Então, num momento desse, nada melhor do que a oração em forma de conversa, né, uma conversa mais serena, né, e a prece, né, para que possa acalmar, né, não só o desencarnado, mas todos aqueles que ali encontram, né, em desespero, desequilibrando, né, não só o ambiente, mas desequilibrando também aquele que acaba de desencarnar. Raimundo foi com Joaquim tratar em outro local de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Era noite. Convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Ó, que turmona, hein? Para casa dos outros de noite. Entramos em casa e acomodamos-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno. Sentir os fluidos dos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada é bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. Ó, na casa dos outros de madrugada, hein? Misericórdia, hein? Tá é doido, não é? Vou colocar esse fio aqui pra cima aqui, carregar. Então, por isso que vocês falam assim, eu acho que eu ouvi tal barulho, né? Será que fulano estava por aqui? Quem sabe, né? Então, vamos lá. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Aquietamos na hora. Meus pais acordaram. Vieram ver o que tinha feito barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que não somos tão pés de chinelo e nem importante. Somos somente meio. Você pensou, hein? Frederico nos explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar. Pediu ao Zé com delicadeza que não fizesse mais esse tipo de brincadeira. Ele entendeu e se desculpou. Então tá vendo, né, gente? Tem gente que tem medo também, fala assim, fez um barulho aqui em casa de madrugada, né? Será que é algum espírito ruim, né? Fala assim, né? Será que é algum espírito ruim que passou por aqui, né? Nem sempre, né? Talvez é um familiar seu aí, aproveitando um pouquinho a casa de madrugada, né? E vocês não estão nem sabendo. Eles estão aí. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão, todos quisemos falar. Os socorristas do cemitério foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi, ainda ligados ao corpo morto, disse Terezinha. Será que não poderíamos mesmo ter feito isto? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria, respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa.
Vimos também familiares desligando entes queridos sem a presença do socorrista. Olha aí. Então quer dizer que a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, né? O meu filho, né? Quando eu desencarnar, ele pode vir, né? Ao meu encontro e desligar o meu perispírito sem a presença de um socorrista, né? Possível, desde que ele tenha, né? Entendimento para isso e desde que ele tenha também autorização. Não pensei que isso fosse possível, falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Então, mais uma coisa boa, né, de um familiar poder vir e desligar, e também uma coisa não tão boa, né? Para mim é até uma coisa ruim, porque imaginem, né, você ter ciência que tem um familiar seu em sofrimento, né, em uma determinada zona ou em um determinado local, e você sabe fazer esse desligamento, mas ainda assim você não tem permissão para fazê-lo, né? Porque a condição que ele se encontra, ele ainda precisa permanecer para que o entendimento venha, né, ser luz no caminho dele e ele então possa ir ser socorrido. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Você vê um ente querido seu num sofrimento e você não poder fazer nada, não é brincadeira, né? Por isso que a gente pede e roga a Deus para que todos tenham, né, o entendimento, para que todos sejam vigilantes em seus atos, né? Para que não possa vir, né, a ter que pagar esses atos aí e a gente ficar do outro lado, né, com pés e mãos atadas, sem poder fazer nada, né? E que nós também possamos vigiar os nossos atos, vigiar as nossas ações, para quê? Para quando a gente também chegar do outro lado, não levar a eles esse sofrimento, né? Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem, disse Luiz. Então, olha aí, né, gente? A gente já falou, né? Que os espíritos, não é só espírito que tem entendimento, que tem uma determinada inteligência, né? Espíritos que estão aí nessa zona obscura, na zona da maldade, eles também desenvolvem, têm uma determinada inteligência, né? Mas elas usam para o lado da maldade. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisa. Desligam sim e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus, nem os bons. Só podem desligar. Mas aí nós vamos abrir um parênteses pelo seguinte. A gente sabe que um espírito por si só, né, na hora que eles querem, uma pessoa não desencarna por isso não. Mas a gente sabe que um espírito maldoso, um espírito, né, que tem aí uma determinada inteligência, um determinado avanço aí na questão espiritual, a gente sabe o quê? Que ele pode trabalhar no desejo central, né, de um encarnado, fazendo com que aquele encarnado tenha determinadas atitudes que vai levá-lo ao desencarne, tá? O espírito em si, ele não vai lá, né, para poder e desencarna uma pessoa, mas ela vai trabalhando em um determinado ponto que, se não cuidado, se não olhado de imediato, as atitudes que essa pessoa vai tendo diante
né, em cima da terra, ela vem então a desencarnar, tá? A gente já deu esse exemplo lá no livro, eu não sei se é Ação e Reação, né, do André Luiz, eu acho que é Ação e Reação. A gente tem tudo isso lá, né? Um espírito que já trabalhou muito na maldade, explicando toda essa questão do desejo central, né? Então, o desejo central nada mais é, eles pegam no ponto onde a pessoa, ou o que a pessoa mais quer, ou onde ela quer chegar, né? E começa a trabalhar aquilo com a pessoa de uma forma que vai levando ela a determinados exageros, a determinados caminhos que vai levá-lo ao desencarno, né? Muito interessante isso. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode um encarnado matar outro encarnado, mas não pode o desencarnado matar o corpo de um encarnado, né? Porque são matérias, é aquilo que a gente fala, né? Um não consegue pegar o outro, por quê? Porque nós estamos em matérias diferentes, né? Então nem o toque é possível. O toque é possível de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. E nós, em desdobramento, quando estamos em espíritos, porque aí sim nós estamos na mesma matéria e aí sim a gente consegue o toque, né? Ah, Ana, eu me desdobrei hoje e abracei minha mãe. Não, realmente abraçou, né? O que não é possível se você estivesse acordado, né? O corpo, o perispírito ligado aí a seu corpo físico. Não conseguiria, mas em desdobramento, perfeitamente possível. Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isto? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento certo. Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também, nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila, e a morte está desconhecida de muitos, acaba provocando pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. E depois, agora eu sabia, aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante, né? Então, a gente encerra assim o capítulo 7, né?